Nós crescemos acreditando que o mal tem rosto. Vilões cruéis, tiranos, psicopatas. Mas e se o mal for muito mais silencioso do que isso? E se ele estiver em você? Sim, em você. Nos gestos automáticos, nas palavras ditas no calor da raiva, no prazer secreto ao ver alguém fracassar. Muitas vezes somos frios, egoístas e cruelmente indiferentes, mesmo sem nenhum benefício, mesmo sem motivo. Quantas vezes você já se calou diante de uma injustiça? Quantas vezes escolheu ignorar o sofrimento alheio para não se envolver? Quantas vezes você justificou a sua própria crueldade dizendo: "Eu só estava de cabeça quente"? Talvez o mal não comece com monstros. Talvez ele comece quando pessoas boas simplesmente param de se importar. Hoje, vamos explorar uma pergunta incômoda. Como pessoas boas se tornam más? E a resposta não está em um grande evento trágico, mas nas pequenas decisões que tomamos todos os dias, ou deixamos de tomar. Prepare-se para mergulhar na psicologia da maldade cotidiana e para encarar uma verdade que poucos têm coragem de ouvir. Você não é tão bom quanto pensa. A maioria das pessoas acredita que a maldade é sempre ativa. Roubar, ferir, manipular, destruir. Mas C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, nos convida a pensar diferente. E se a pior forma de mal for justamente não fazer nada? Essa é a essência da omissão. Não é o ato brutal e direto. É o silêncio conveniente, a neutralidade covarde, a indiferença disfarçada de maturidade. Tudo o que as pessoas más precisam para vencer é que as pessoas boas não façam nada. John Stuart Mill Lewis, através do demônio Screwtape, mostra que você não precisa convencer alguém a fazer o mal. Basta distrair essa pessoa do bem. Desvie sua atenção. Mantenha-a ocupada. Faça com que pense apenas no agora, no próprio umbigo, nas pequenas urgências do dia. E com o tempo, os princípios somem. A ética se torna irrelevante. E a moral vira apenas um discurso bonito de domingo. Parece familiar? Quantas vezes você disse que se importa com justiça, mas ignorou uma situação injusta porque não era problema seu? Quantas vezes se incomodou com alguma crueldade, mas achou mais fácil fingir que não viu? Ou pior, quantas vezes você foi cruel com alguém e no fim do dia ainda conseguiu dormir acreditando que é uma boa pessoa? A omissão é uma forma sofisticada de maldade. Ela acontece quando deixamos de agir de acordo com nossos valores, mas mantemos o discurso. E esse abismo entre discurso e ação, entre moral e atitude, é onde nasce o mal disfarçado de bondade. Lewis mostra que o diabo não quer que você se torne um assassino. Ele quer que você continue vivendo como sempre viveu, comodamente distraído, decentemente egoísta e totalmente inofensivo. Diga-me com quem andas, e te direi quem és. Você provavelmente já ouviu essa frase, mas talvez nunca tenha entendido o quanto ela é literal. C.S. Lewis, na obra Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, revela uma estratégia sutil e eficiente dos demônios: usar o círculo social da vítima para corroer sua moralidade lentamente. Screwtape, o diabo experiente, não diz: faça com que ele cometa um grande mal. Ele diz: coloque-o entre pessoas que desprezam a virtude, mas fazem isso com charme. O paciente começa a se cercar de indivíduos considerados sofisticados, racionais, intelectuais, mas que zombam da bondade, desprezam a fé, acham qualquer tentativa de moralidade algo bobo, ultrapassado, ingênuo. E para ser aceito nesse grupo, ele começa a rir das mesmas piadas, a relativizar seus valores, a deixar suas convicções de lado em nome da aceitação social. A pessoa reza na igreja, mas zomba da fé no jantar com os amigos. Essa é a divisão que o diabo deseja. Essa é a personalidade fragmentada. O problema aqui não é só a companhia, é o efeito psicológico que ela gera.
a sensação de que seus valores devem ser guardados no bolso para que você se encaixe. E é assim que boas pessoas se tornam más. Não porque desejam o mal, mas porque abandonaram pouco a pouco o compromisso com o bem. E nesse processo você nem percebe. Um dia você acorda e já não sabe mais o que é certo ou errado. Só sabe o que é conveniente. Essa é a brutalidade silenciosa. A crueldade que se esconde atrás de boas roupas, piadas inteligentes e reuniões sociais elegantes. No fundo, Lewis nos pergunta: você está se tornando quem admira ou apenas imitando quem te cerca? Um dos maiores perigos apontados por C.S. Lewis em Cartas de um Diabo a seu aprendiz é a desconexão entre o que pensamos ser e o que realmente fazemos. Ou seja, a fantasia da bondade que criamos sobre nós mesmos. Screwtape, o demônio mentor, ensina o seguinte: deixe que o humano imagine que é uma boa pessoa, que pense em grandes atos de generosidade, que sonhe em doar toda a sua herança para a caridade, mas certifique-se de que ele nunca faça nada disso. Essa fantasia serve para anestesiar a consciência. A pessoa passa a achar que é boa só porque pensa sobre ser boa, e não porque age de fato com bondade. Ela acredita tanto na própria imagem idealizada que perde a capacidade de ver suas pequenas crueldades diárias. Gritou com alguém na rua? Foi grosseiro com um amigo? Ignorou alguém que precisava de ajuda? Tudo isso se torna irrelevante porque a fantasia de ser alguém essencialmente bom abafa a realidade. Pior, essa autoimagem idealizada se torna uma espécie de muleta emocional. A pessoa pensa: não importa se fui rude com alguém hoje, um dia eu ainda vou fazer algo grandioso pelo mundo. Mas esse dia nunca chega. E enquanto isso, a maldade ordinária vai se acumulando, sem culpa, sem remorso, sem freio. Segundo Lewis, esse é o plano perfeito dos demônios: manter a virtude no reino da imaginação, enquanto o egoísmo comanda a prática. Esse abismo entre pensar e agir é o que permite que pessoas do bem perpetuem as maiores violências do cotidiano. E aí te pergunto: você está praticando o bem? Ou apenas imaginando que um dia fará? C.S. Lewis aprofunda uma reflexão poderosa. Muitas pessoas não se tornam más por malícia, mas por orgulho. Elas acreditam tanto em sua própria bondade que se julgam incapazes de fazer o mal. E é aí que tudo começa a desmoronar. Screwtape, o demônio manipulador, orienta seu aprendiz Wormwood a alimentar na mente humana um senso inflado de autossuficiência moral. Deixe-o pensar que é melhor do que os outros, que ele é mais justo, mais inteligente, mais correto. Assim, qualquer atitude sua, por mais cruel que seja, será justificada. E essa é uma armadilha sutil e devastadora, porque quando alguém se convence de que está sempre certo, ela começa a acreditar que tudo o que faz é moralmente justificável. Gritar com alguém vira uma correção necessária. Humilhar o outro se torna dizer a verdade na cara. Atos de agressão são travestidos de justiça ou defesa da verdade. Aos poucos, a pessoa deixa de ouvir, de questionar a si mesma, de duvidar das próprias intenções. E aqui está a ironia. Quanto mais convencido alguém está de sua própria bondade, mais perigoso ele se torna. Porque não reconhece mais os sinais de que se desviou do caminho. Nietzsche já dizia: quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um. Lewis mostra que os demônios adoram esse tipo de pessoa, certinha por fora, cruel por dentro, alguém que, em nome de suas virtudes, sente-se superior aos outros, e por isso, acredita ter o direito de julgá-los, condená-los e até puni-los. Essa ilusão de superioridade cria monstros morais. Gente que acredita tanto no próprio lado certo, que se torna incapaz de ver os próprios erros. Essa é a pergunta que fica. Você age com bondade ou com vaidade? Você ajuda os outros por empatia
ou por prazer em se sentir melhor do que eles. A imagem que muita gente tem do mal é cinematográfica, um vilão rindo, arquitetando planos sádicos, arrastando a humanidade para a destruição. Mas C.S. Lewis, assim como Hannah Arendt e outros pensadores, nos convida a olhar para outro tipo de mal. Um mal silencioso, rotineiro, cotidiano, o mal ordinário. Aquele que nasce do descuido, que cresce na omissão, que se alimenta da conveniência. No livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, Screwtape diz: não precisamos seduzir o homem com grandes tentações. Basta que ele se entregue dia após dia a pequenas negligências morais. É isso. O mal, na maioria das vezes, não chega com chifres. Ele chega disfarçado de indiferença, de impaciência, de egoísmo casual, de uma piada cruel aqui e uma injustiça ignorada ali. E é aí que está o verdadeiro perigo, porque enquanto estamos esperando o grande mal, somos lentamente corrompidos pelas pequenas maldades, a forma como tratamos quem nos serve no restaurante, a maneira como ignoramos alguém pedindo ajuda, a nossa pressa em julgar, cancelar, atacar, mesmo sem conhecer. Lewis escreve que os demônios não querem que você cometa pecados mortais logo de cara. Eles preferem que você vá se acostumando com a ideia de que tudo bem ser um pouco cruel, um pouco injusto, um pouco indiferente. Até que, sem perceber, você se torna alguém que jamais pensou que poderia ser. E o mais assustador, ainda assim você acredita ser uma boa pessoa. Essa é a denúncia de Lewis. Não são apenas os grandes atos de maldade que destroem o mundo, mas sim as pequenas escolhas diárias que fazemos ou deixamos de fazer. Então, pare e pense. Que pequenas maldades você tem ignorado? Que gestos de egoísmo você tem justificado? Quais ações você deixou de tomar por medo, preguiça ou conforto? Talvez o inferno, como diria Sartre, não seja um lugar, mas uma coleção de escolhas negligenciadas. Um dos golpes mais sutis que C.S. Lewis aponta em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz é a forma como o ser humano se engana. Acredita ser bom, mas só na teoria. Screwtape, o demônio experiente, orienta seu aprendiz a encorajar a vítima a imaginar grandes gestos de bondade, doar para a caridade, salvar vidas, viver como um exemplo. Moral. Mas tudo isso só na imaginação, nunca na prática. A mente da pessoa se ocupa com fantasias elevadas, enquanto no mundo real, ela trata mal os pais, humilha colegas, age com indiferença ou soberba. Essa é a armadilha perfeita. Acreditar que você é bom porque imagina que poderia fazer o bem, mesmo que nunca tenha feito de fato. Lewis explica que esse tipo de autoilusão é um dos caminhos mais fáceis para a degradação moral. E o pior, a pessoa continua acreditando que está no caminho certo. O homem imagina que vai ser generoso no futuro, mas hoje trata com desprezo o caixa do mercado. A fantasia da bondade é perigosa porque nos alivia da responsabilidade do agora. Ela nos dá a ilusão de que seremos bons quando for preciso, mas nunca quando é possível. A bondade real não é uma promessa para o futuro. Ela é feita de pequenas ações no presente, de respeito, de empatia, de integridade. E por isso, Lewis faz um alerta poderoso. Quanto mais tempo você passa fantasiando sua bondade, menos tempo tem para praticá-la. Então, reflita com sinceridade. Sua bondade é real ou apenas idealizada? Suas ações são compatíveis com a imagem que você tem de si mesmo? Porque no fim das contas, a diferença entre o bem e o mal pode estar exatamente aí, entre o que você acredita ser e o que você realmente faz. A linha entre o bem e o mal não é traçada entre nações, religiões ou ideologias. Ela está traçada dentro de cada ser humano. Todos nós temos a capacidade de praticar pequenos atos de compaixão ou pequenas crueldades que vão se acumulando. A verdadeira pergunta não é se você é uma boa pessoa. A verdadeira pergunta é:
Você está vivendo de acordo com os valores que diz ter? C.S. Lewis nos lembra que o mal raramente começa com grandes decisões. Ele começa com pequenas concessões, com a normalização da indiferença, com a escolha de não se importar. E por isso, a escolha pelo bem também é uma batalha diária, não feita de grandes gestos, mas de pequenas resistências, pequenos gestos de humanidade. Se esse vídeo te fez pensar, ou talvez até desconfiar de si mesmo, então ele cumpriu seu papel. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que as pessoas boas realmente se tornam más? Já sentiu que estava se afastando de seus próprios valores sem nem perceber? Comenta aqui embaixo. Vamos expandir essa conversa nos comentários. Seu ponto de vista é fundamental para esse debate. E claro, se você curte reflexões intensas como essa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo mergulho na mente humana. Até mais.